Encostou, eu compro. Rompeu, eu vendo? Não. Você sabe quando realmente o preço rompeu a média? A região dos grandes players. A média móvel aritmética de 200 períodos, ou simplesmente MMA 200, é utilizada como referência por bancos e tesourarias, por ser uma estimativa mais conservadora da tendência que a ação se encontra. Inclusive, foi noticiado pela Infomoney quando houve o rompimento dela. Mas como utilizar esse indicador para fazer day trade? Já que os períodos mais utilizados para quem opera day trade são de 9, 21 e 34 períodos, pois o tipo da tendência que procura monitorar é muito mais curta. Assista o vídeo até o final e entenda por que ela é a média mais importante para os grandes players. Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Trader. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Trader. E pessoal, comente aqui embaixo qual indicador vocês utilizam, qual estão gostando mais e qual tipo de média móvel vocês utilizam, que a gente pode até trazer para o canal, fechado? Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa seu like, curta e compartilhe. Lembrando, é um imenso prazer trazer esse indicador para vocês, porque foi um indicador que me auxiliou muito no começo. Hoje em dia eu não utilizo mais. Para quem acompanha o canal sabe que eu utilizo bandas de Bollinger e dois tipos de média, mas como eu disse para vocês, é uma média utilizada por grandes instituições também, inclusive foi informado pela Infomoney aí quando ela chegou a romper. Vamos lá pessoal, como colocar esse indicador, botão direito, inserir indicador, média móvel, eu vou clicar aqui em média móvel, vou clicar aqui, está inserido no gráfico aqui, colocar 200 períodos, e a gente tem nossa média no gráfico. Pessoal, agora eu vou para a edição da média. Como eu utilizo? Aqui na aparência eu vou colocar um rosa. Não me zoe nos comentários, tá galera? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Os valores vou deixar em fechamento. Já expliquei em outro vídeo porque eu utilizo o fechamento. A aparência então rosa, espessura 2. E os parâmetros, tem a exponencial e a aritmética. Eu já cheguei a utilizar as duas no gráfico, tá? Mas eu vou colocar aqui a aritmética. Se você colocar exponencial, dependendo da tendência, o peso dela é muito maior. Vai de trade para trade, por isso que a gente fala testem, galera. Então vamos aplicar. Aplicamos e temos a nossa querida média de 200. Galera, uma coisa que eu não vi na questão dos operacionais, que são os CAs, pontos de entrada e os CAs rompimentos de média. Por quê? Vamos lá, tem duas formas da gente operar que são interessantes. Uma é o pullback, quando o preço chega próximo dela, vem seguido de uma exaustão de movimento. Então, este é um ponto interessante a partir do momento que o mercado leva as mínimas, tá galera? Então, este é o pullback. Agora, o outro ponto interessante que eu vi, só um canal comentando ainda, é sobre o rompimento, galera. Por quê? O preço rompeu a média. Vocês vão ver aí no gráfico. O preço ele rompeu a média, só que lembrando, a média ela se trata de zonas. Ela pode ser considerada suporte e resistência, mas lembrando, elas são zonas. Então aqui, por exemplo, ela está próxima à média. Para quem utiliza o Price Action, vai pensar em uma venda e logo eu vou explicar o porquê. Mas o preço, se ele rompeu e ele não romper máxima, ele pode ir trabalhando aqui, tá pessoal? Então tem essa diferença aí. Ele teria que romper com força e romper novamente máximas. Eu vou mostrar para vocês no gráfico como funciona. Pessoal, estou mostrando então média móvel de 200 aritmética no gráfico de 2 minutos do mini índice, tá? Para quem utiliza 10, 60, pode colocar também, ela dá super certo, só que eu gosto mais, eu gostava mais, na verdade, no gráfico de 2, tá bem? Porque o preço demora para chegar na média. Então é legal você agregar aí com suporte, resistência. Para quem não sabe, vai estar passando o vídeo aí no canal. Vamos lá, pessoal. O preço, galera, quando vai chegando próximo à média, vocês podem ver que o preço ele dá uma retraída, tá, galera? Vamos aqui, para quem opera Price Action, então, para quem já costuma operar, olha aqui, galera. Ele vai ver que aqui formou um topo. Temos um topo e aqui ele vai traçar a sua resistência. Então, seguido preço próximo à média, seguido de sinal de reversão, ele vai buscar uma venda, tá? Mesma coisa aqui, ó. Como a média funciona. Vocês estão vendo como o preço respeita ela, pessoal? Aqui eu estou traçando uma LTB, tá bem?
Na hora que o mercado começou a formar, ajusto, identifico o sinal de reversão, preço abaixo da média, exaustão de movimento, vou buscar e fazer minha venda. Então, para quem utiliza Price Action, aí já tem uma certa experiência, consegue pegar esses pontos de entrada, preço abaixo da média, o movimento e a exaustão do movimento. Mas vamos lá para a parte que interessa, pessoal, que é o rompimento dela que eu falei. Galera, aqui temos o preço, ele rompeu com força média. Estão vendo? Ele rompeu com força média. Para dar continuidade nessa média, ele teria que romper a máxima. Então aqui você não tomaria o stop. Porém, o preço aqui ó, rompeu a média. Estão vendo, galera? Então tem muita gente que já ia querer entrar aqui. Só que aí é que está o X da questão. Aí é que está o segredo dessa média. Por quê, pessoal? Vocês podem testar no gráfico e ver sua assertibilidade. O que importa, galera, é onde realmente o preço abre após um rompimento. Para ele dar continuidade nessa tendência, eu não entraria aqui. Ele teria que formar um novo candle, rompendo a máxima e abrindo acima da média. Para mim, dar uma entrada. Igual nesse exemplo, ele teve o candle de força rompendo a média, não abriu colado nem nada, ele rompeu. E este carinha aqui, ó, foi o que ele abriu abaixo. Então significa uma mudança de tendência. Porque o mercado ele pode andar de lado. Então esse padrão te dá mais assertibilidade. Então quando o preço ele pegar e ele romper este que abrir abaixo, ainda não vai ser seu ponto de entrada. No fechamento dele, sim, seria seu ponto de entrada e seu stop acima da média. O ideal, pessoal, é o stop acima da média porque a gente está falando de preço próximos à média. Então a gente, olha aqui como o preço buscou ela. Poderia colocar em cima do candle? Até que poderia, tá? Ia lamber aí seu stop. Mas como se trata de poucos pontos de diferença, compensa, coisa de 25 pontos aí, compensa você deixar e colocar na média. R$5 com o contrato vale a pena do que tirar você do trade, tá? Então, esse é o ponto-chave dessa média. Do rompimento, além dele romper máximo, ele teria que abrir acima. É o candle que abre. Vamos lá para outro exemplo aqui. Aqui, ó, temos um exemplo também de pullback na média, mas esse pullback não deu certo. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o candle basicamente anulou. Mas, galera, ele rompeu máxima? Deste candle anterior, ele anulou com o corpo. Se esse candle fosse uma exaustão, seria legal um ponto de entrada. Como ele não é, mas tem gente que considera um sinal de reversão. Entraria no rompimento de máxima. Seria estopado com seu stop abaixo da média, tá? Seria estopado, ok? Mas não vejo aqui como sinal de reversão forte. Por quê? Para o mercado continuar uma tendência, ou ele tem que ir rompendo máximas ou mínimas. Se ele aqui já mostrou uma exaustão, eu poderia já pensar aqui no meu stop e tentar trabalhar o stop abaixo dele para reduzir aí um stop de 60 pontos, tá bem? Porque eu sei que se ele romper mínima, ele tem a probabilidade de começar a descer. E vamos para outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo que o preço abriu abaixo da média? Rompeu com força? Não, pessoal. E esse daqui fez o quê? Simplesmente ele rompeu com força. Mas o que poderia acontecer, pessoal? Ele rompeu. Só que ele abriu aonde, galera? Essa é a atenção que vocês têm que ter. Ele abriu acima ainda da média. Então o mercado poderia ficar brincando nessa zona. Lembrando, não se trata somente de suporte e resistência, sim de zonas do gráfico. Então qual seria o candle de entrada? Este carinha aqui. Por quê? A abertura dele foi abaixo da média, o fechamento dele foi abaixo da média, sua entrada aqui. Como ele está muito distante da média, seu stop poderia trabalhar acima dele por ele estar distante, tá bem? Ou também acima da média, porque, como eu disse, são poucos pontos e vale muito a pena. Vamos lá ver outro movimento. Olha aqui a questão de um pullback que dá certo. Por quê, pessoal? Vamos tampar o gráfico aqui, ó. A gente sabe que a média, o preço tende a tocar e tacar para cima ou para baixo. Olha aqui, ó, ele deu a exaustão. Por isso que eu gosto do doji. Então, temos uma exaustão de mercado. Então, se seguir um candle de força compradora, o mercado tem a probabilidade de ir para cima. Diferente daquele movimento que ele nem chegou a romper máxima.
ele teve um candle do tamanho do outro, mas ele não chegou a romper a máxima, o pavio, onde mostra a força vendedora ainda. E vamos lá, passou. Aonde seria o ponto de entrada? Ponto de entrada. Estão vendo a diferença? A exaustão do movimento no nosso suporte. Um candle de força no nosso suporte. Nosso stop abaixo. E aí o mercado foi lá e seguiu sua trajetória. Tá bem, pessoal? Então entenda a diferença deste movimento, aqui como um todo, para este movimento. Isso daí, galera, é só com o tempo de tela. Tá bem? Só com o tempo de tela você vai entender, enxergar essa malícia do mercado. Por isso, estudem e testem as médias. Vamos ver aqui outro ponto, pessoal. Vou correr aqui para vocês verem a questão da exaustão. Por isso que é legal os dojis. Olha aqui, aqui a gente teve uma exaustão. Mas olha a quantidade, olha o tamanho desse pavio, pessoal. 100 pontos, vale a pena entrar? Não considero, tá? Mas olha aqui, ó. Aqui ele veio e rompeu a máxima. Então seria uma entrada num rompimento da máxima. Você não pegaria essa operação. Também é uma operação que vale entrar? Não, pessoal, olha o tamanho desse pavio, só do pavio. Tá? E aqui temos o sinal de reversão com o nosso ponto de entrada. Olha aqui o dojizinho e o engolfo. Então a média de 200 nada mais que é para te orientar. Se você, por exemplo, operasse vendido, você pode ver aqui que as suas probabilidades de acertar as operações são muito maiores. Lógico que é o ideal você também utilizar outra média que se aproxima mais disso, tá, pessoal? Então, tá aí duas formas, não dá para aprofundar muito, que o vídeo tem que ser rápido, mas duas formas com a reversão de mercado e também com o rompimento de médias, que essa é a grande diferença. E ó, fica aí, se liga no canal, pega, se inscreve que vai sair também sobre ações e a média de 200. Fechado, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e fiquem com Deus que é a base de tudo.